Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Bom, vamos começar pelo assunto aí que movimentou os últimos dias, que foram as trocas de técnico no comando de São Paulo e Corinthians, né? A primeira saída anunciada foi a do técnico Rogério Ceni, que já era uma tragédia meio que anunciada, porque desde a queda do Paulista as coisas já não estavam tão bem, a diretoria postergou e mandou ele embora, curiosamente, após uma vitória, né? Muita gente estranhou, mas a justificativa para isso era a questão do ambiente. E do outro lado nós tínhamos também o pressionado Fernando Lázaro, que deu adeus ao cargo de técnico, continuará na comissão técnica do Corinthians como auxiliar, mas a aventura Fernando Lázaro como treinador do Corinthians foi encerrada e os clubes já prontamente anunciaram já os seus substitutos. O São Paulo acertou com o Dorival e o Corinthians com o Cuca. O anúncio do Cuca foi feito na tarde de ontem e o do Dorival ao final da tarde. Então, inclusive o Dorival já foi apresentado e vai estrear no fim de semana. Adiel, eu mutei você, eu não sei se você tá mutado aí, tem que desmutar quando você for falar, mas eu queria saber de você, como é que você viu aí essas trocas, quem acertou nas trocas, na verdade, né? Corinthians ou São Paulo? Quem fez a melhor escolha entre eles? Estevão, talvez você possa concordar que o São Paulo sim fez a melhor escolha. E eu diria, Estevão, que o São Paulo foi bem mais rápido, entendeu? Porque o Dorival Júnior, ele estava disponível ali. Era aquela garota linda disponível no baile de formatura, viu? Que ela foi sozinha pro baile. Seu nariz feio, Dorival, cara. Aí o problema já é gosto de cada um, Cássio Ângelo. Só para dizer assim, muito, muito bem acertada a escolha do São Paulo. Eu achei até que demorou um pouco, tá? E essa demora, a gente conversava, Estevão, que é muito pela história que o Rogério Ceni tem com o São Paulo, entendeu? Então foi meio que uma forma de entregar o cargo, né? De se despedir do São Paulo com uma vitória e tal, teve isso, mas eu acho que já estava certo que ele seria demitido. O Corinthians, assim, por que demitiu o Fernando Lázaro agora, né? Se podia ter demitido ele nas quartas de final do Paulistão. Então, assim, de todas dessas duas, assim, o São Paulo já tinha certeza que o Rogério Ceni ia cair. Só que acertou em escolher o Dorival Júnior. No caso do Corinthians, o Cuca, vai ter muita polêmica, vai ter muita discussão ainda, tem muita coisa, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Competição vai ter. Nossa, vai ter muita coisa. Nós estamos vendo um movimento contrário agora, né? A volta dos treinadores experientes, a volta desses treinadores que veio para salvar, sabe? Quem está gostando disso tudo é o Oswaldo de Oliveira, sabe? Que agora está gostando. Cadê os treinadores jovens, modernos, que ele fala desse jeito? Mas aí tem o sotaque, né? Carioca, maneiro, bicho. Lá da Baixada e tal. São Paulo vai se dar bem, Dorival Júnior trabalha bem, vai ter um elenco que ele vai conseguir fazer jogar. O Corinthians não. E aqui, Estevão, a gente conversava ainda agora antes do Cássio entrar, eu vou comparar um negócio para vocês e com números, tá? Vocês estão fazendo comparação antes de eu entrar? Fernando Lázaro foi demitido com 17 jogos à frente do Corinthians. Ele teve 8 vitórias, 4 derrotas e 5 empates, tendo aproveitamento total de 56,9%. Vitor Pereira, o seu antecessor, com 17 jogos, teve uma vitória a mais somente, 9 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, um aproveitamento um pouco maior, de 58,8%. Então, a culpa do Corinthians estar nessa merda que tá, não é dos treinadores, é do elenco, que tem a defesa velha, que tem uma defesa que não consegue correr atrás dos pontas dos times argentinos. O Fagner tomou um baile do McAllister. O Fábio Santos até agora está voltando para marcar. Quando ele sobe na terça-feira, volta para marcar na quinta. E o Gil, que está sendo cotado como o melhor jogador do Corinthians na temporada, que absurdo. Quem fez essa eleição não está entendendo, cara. Não. E, por fim... É da família do Gil, eu acho. Não é culpa só do treinador. O Fernando Lázaro fez o que estava na mão dele. Obviamente ele errou muito, cara. Colocar o Romero no jogo de Libertadores. O Romero, enfim...
pior contratação da temporada. Tendo o Barleta com um gás e energia para jogar um jogo desse, ele coloca o Romero e ainda disse que fez uma escolha boa. Cara, tem alguns treinadores também que são horrorosos, né? Então, assim, o elenco tá ruim. O Cuca, ele vai ter muito trabalho e tem o Roger Guedes, o jogador que ele afastou na época de Palmeiras. Então, assim, não vai ser legal. Já dá para se prever isso. Ele já chegou num clima ruim, já vai chegar pressionado. Não tô jogando praga, não. Eu só tô constatando a verdade. Viu? Sim, o Cuca vai ter muito mais trabalho que o Dorival e o São Paulo se saiu bem nessa dança das cadeiras, Estevão Barros. Adiel, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, meu amigo. O aproveitamento do Fernando Lázaro e do Vitor Pereira eram iguais. Mas o meu modo de ver, o elenco que o Vitor Pereira tinha para trabalhar era melhor do que esse que o Fernando Lázaro tinha na mão. Somado à lesão do Renato Augusto, o trabalho do Fernando Lázaro era muito mais desafiador. E porque foi feito ter dado mais paciência ao Vitor Pereira do que ao jovem Fernando Lázaro. Era uma questão também de grife, achando que o Vitor Pereira podia dar um jeito, que ele até fez um bom trabalho, mas não se enxergava que o Fernando Lázaro poderia chegar com esse bom trabalho também. Eu posso colocar um fator aqui, né, que chama-se ambiente. O Fernando Lázaro era um amigo de todos, era aquele amigão que brincava com todo mundo, aquele cara chato que todo mundo gosta, sabe? E no caso do Vitor Pereira, não, ele cobrava futebol dentro de campo e fora de campo, se você gostasse dele ou não, o problema era seu. Então fica essa divisão. Alguns jogadores não gostavam do Vitor Pereira por causa disso, ele era profissional ao extremo dentro do clube. No caso do Fernando Lázaro, não, é um ambiente muito mais aberto, tem a resenha muito mais assim, solta, só que dentro de campo o futebol não fluiu. Então, Cássio, acho que esse é o ponto crucial. O Fernando Lázaro, tanto que continua como auxiliar, né? Agora ele vai poder fazer a resenha à vontade, não vai ser cobrado mais por desempenho dentro de campo. Os dois auxiliares dele foram demitidos, o Thiago Largue, eu esqueci o nome do outro, caíram fora, e o Cuca vai trazer... Thiago Largue é aquele que dirigiu o Atlético Mineiro? Isso, ele mesmo. Ele fez estágio no bairro de Munique. Mas de estágio, né, Cássio? Até o Guardiola fez estágio com o Diniz. Então, é isso. Acredito que esse negócio de ambiente aí, o clima tá legal no vestiário, mas dentro de campo foi uma merda, viu? Fernando Lázaro não exerceu. Há quem diga, para ser bem polêmico, e que os jogadores se escalavam para o jogo, entendeu? Eles mexiam, diziam quem ia entrar, quem ia sair, então Fernando Lázaro não tinha nem voz. Se for assim, porra. Entendeu? Então é meio complicado de a gente apontar o que se foi só grife. Então, acho que o desempenho fala por si só, viu? A forma como o Corinthians perdeu pro Argentino Júnior foi terrível. Dominado dentro de casa, sem ação, apático, com alterações horrorosas também. Então, tudo caminhou para essa demissão muito mais do que esperada do Fernando Lázaro. Bom, tá aí o Adiel lavando a roupa suja, fazendo um desabafo aqui muito forte e explicando por que ele acha que o Dorival foi a melhor escolha pro São Paulo. E eu estendo a pergunta a você, Cassiângelo. O Dorival foi a melhor escolha ou o Cuca pode fazer um bom trabalho no Corinthians? Apesar de todas as polêmicas que a gente vai comentar daqui a pouco também. A questão que o Adiel colocou aqui me fez pensar rapidamente com meus botões, claro que ainda não é um pensamento cristalino, mas como ele colocou esse momento de ambiente, o Cuca também é um treinador muito, muito difícil de lidar com uma pessoa. Vi algumas reclamações no Atlético Mineiro, outras no Palmeiras, e o Adiel já citou também esse problema que ele teve com o Roger Guedes. Então o Cuca, para mim, ele entra com uma interrogação no Corinthians. Talento para trabalhar ele e o filho dele, os dois são muito bons no que fazem. Questão tática, questão de extrair o melhor de cada elenco. Sim, ele poderia fazer um bom trabalho no Corinthians. Mas a questão pessoal do Cuca, depois de ter ganhado já 2 campeonatos brasileiros, um com o Atlético Mineiro, outro com o Palmeiras, acabou envaidecendo um pouco a pessoa do Cuca. Isso foi o resultado na segunda passagem no Atlético Mineiro, foi o resultado da segunda passagem no Palmeiras.
O Cuca é um treinador de primeiras boas passagens, podemos dizer assim. Até mesmo no Santos, ele levou o Santos até a final da Libertadores, depois na segunda passagem já não foi Na bem. verdade foi na segunda, Como é a né, primeira passagem. Que ele teve uma... Foi na segunda? ele teve uma antes que ele salva o time do rebaixamento. Aí... Não foi na mesma temporada? Não. Ele sai e aí ele volta meses depois. É bizarro. Pois é, o Cuca tem essas coisas dessa questão de sair do time, querer voltar depois como salvador da pátria e acaba voltando sempre mais envaidecido, acabando com um ambiente que ele mesmo às vezes constrói dentro do elenco. Então hoje, para mim, o Cuca entra com uma grande interrogação no Corinthians. De verdade, por esses dois fatores que eu falei. Questão tática e técnica, ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Mas a questão pessoal, de verdade, deixa o Cuca muitas vezes... não sei nem o adjetivo certo a usar. Se é uma interrogação, se a vaidade acaba atrapalhando ele com os jogadores, se ele quer bater de frente com algumas coisas. Então, de verdade, a gente tem que esperar os primeiros 15 dias de trabalho do Cuca. Os primeiros 15 dias de trabalho para ver como vai ser a recepção dele ao elenco e vice-versa, vai dizer o que vai ser o trabalho do Cuca daqui para frente. Agora, falando em Dorival Júnior, esse eu acho que vai fazer um bom trabalho no São Paulo, não a curto prazo, isso aqui eu já quero deixar de antemão. As pessoas daqui a pouco, 3 jogos já vão cobrar do Dorival por ele ser o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, vão querer que ele chegue no São Paulo e a partir de amanhã contra o América Mineiro, jogo que nós faremos aqui no Meia Amadores, querer que a equipe dê espetáculo, querer que a equipe jogue ofensivo para cima, 3, 4 gols, não é bem assim. O Dorival é um treinador que ele tem muito forte nele, essa questão do dia a dia. Então eu acho que a longo prazo no São Paulo, com esse elenco que ele tem, eu acho que ele chega mais pronto para trabalhar do que o Cuca lá no Corinthians. Então, concordo com a Gel, a escolha do Dorival foi mais assertiva do que a do Cuca lá no Corinthians. Mas aqui eu vou fazer a minha crítica, Silvio Estevão Barros. O São Paulo ele foi eliminado no Campeonato Paulista dia 13 de março. Dia 18 de março teve aquela confusão com o Marcos Paulo. E essa semana vem para mim a surpresa da nota técnica dizendo que o ambiente não era bom. Cara, há muito tempo o ambiente lá no São Paulo não era bom. Não sei se o Dorival demorou para acertar com o São Paulo, se ele ainda esperava voltar lá para o Clube da Gávea. Não sei se ele esperava uma proposta da seleção brasileira ou uma proposta de fora do país, o que foi arrastando essa negociação entre São Paulo e Dorival. Porque perdeu tempo. O Dorival poderia ter feito uma pré-temporada com São Paulo. Dorival poderia ter aproveitado a janela de transferências que fechou ontem no Brasil. Então a escolha do técnico para mim no São Paulo foi acertada, mas o momento da contratação, mais uma vez para mim, é mais outra lambança da diretoria do Júlio Casares lá no São Paulo, que é uma atrás da outra, que eu acho que não tenho procuração para dizer pelos torcedores do São Paulo, mas eu imagino que a torcida do São Paulo já deve estar pé da vida com essa diretoria que não consegue fazer algo assertivo. Bom, você não tem a procuração, mas eu tenho, então eu posso falar. É uma farsa essa diretoria do São Paulo, uma tragédia até aqui, erro em cima de erro, muito marketing, pouca ação. E de fato eu concordo com o que você disse, Cássio. Se a questão motivadora da demissão foi o ambiente, não é de hoje que se fala que o ambiente está ruim, né? Não foi dessa semana que piorou. Então, desde a confusão do Marcos Paulo, acho que eram 3 semanas aí que ele poderia ter para trabalhar, optou-se por manter o Ceni, até por uma questão de medo, a verdade é essa, a diretoria, tanto que na demissão ela demitiu, mas também não foi aquela maneira efusiva, sabe? Isso é um medo de se colocar contra a torcida por demitir um dos maiores ídolos do clube.
Mas eu acho que o trabalho em campo do Rogério também já não ajudava muito. A gente tem que separar o ídolo do goleiro, do treinador, né? O goleiro acho que vai ficar na história, não tem nem o que discutir. Um dos maiores jogadores, representou o São Paulo muito bem, brilhantemente na carreira. Mas o trabalho em campo, de fato, já não rendia o esperado. Eu acho que esse elenco do São Paulo é maravilhoso? Não. Mas pode render mais do que vinha. E o Rogério já não estava conseguindo extrair o que podia mais desse elenco. Então, com o Dorival, que acho que é um elenco também que é melhor com que aquele que ele passou a primeira passagem dele, eu tava olhando uma escalação aqui daquele time, Jesus amado, era Lugano na zaga, Militão na direita, até aí bem. A dupla de zaga era o Arboleda, tudo bem. A zaga era até ok, o problema era a lateral esquerda, com Edmar, aí começava Jusilei na volância, Petros, Cueva, Marcos Guilherme, Shailon e o Prato na frente. Olha esse time, velho. O Prato até ok. Não, até bom. O Prato é bom. Mas esse meio campo, Jesus amado. Não, o Militão também sim. Era bastante questionado na época. Mas era bom. Agora só uma... É bom jogador, excelente. Agora só outra questão, seu Estevão Barros, é que eu li na coluna do... Até o nosso amigo aqui de profissão, Wagner Villaron, dizendo que essa questão do Rogério Ceni há muito tempo era uma via de uma mão só, segundo o que eu consegui extrair da leitura da coluna do Wagner Villaron. Porque o Rogério Ceni pedia, quero jogador de velocidade pela ponta. O São Paulo mesmo, não atravessando um momento financeiro legal, ia lá, trazia o Wellington Rato, que era pedido dele, Marcos Paulo, que é uma questão que a gente não sabe se é pedido dele ou não, David, que foi o pedido dele. E mesmo assim o São Paulo não tinha um padrão tático dentro de campo. Então, por muito tempo, essa relação estava sendo via de mão única. O Rogério pedia, a diretoria atendia, mas dentro de campo não tinha um padrão tático. A gente cobriu aqui vários jogos do Campeonato Paulista e uma questão que a gente falava do Rogério era o seguinte: olha, o Rogério só dá sorte quando machuca alguém. Aí machuca alguém, aí ele coloca o melhor jogador da posição. Machucou, se eu não me engano, o Caleri, aí entra o Galo. Machucou outro jogador lá, aí entrava aquele bom volante, Luan. Machucou alguém, aí ele bota o Pedrinho para jogar, Marcos Paulo. E assim ia o time do São Paulo no Campeonato Paulista. Jogo, o São Paulo pegava um gol, desmoronava taticamente. Perdeu para o Red Bull Bragantino com um gol do Praxedes. Em 3 minutos do jogo, fez 70 minutos bons de jogo, dominava o Red Bull Bragantino, ia lá, tomava gol, desmontava o time. Então acho que manter o Rogério Ceni por muito tempo foi um erro da diretoria de São Paulo e algo que vai atrapalhar muito o trabalho do Dorival Júnior a curto prazo. Então, essa questão do padrão tático é uma questão que eu também concordo. De fato, ele não conseguiu dar essa cara pro São Paulo nesses meses, nesse quase 1 ano de trabalho, né? Aliás, 1 ano e 8 meses já, eu tava chegando e ia completar 8 meses, ou 1 ano e 8 meses de trabalho, e ele não conseguiu colocar esse padrão tático na equipe. Então tudo isso foram fatores que pesaram aí pra demissão dele. Acho que esse elenco na mão do Dorival também, com características de jogadores de velocidade, acho que podem ajudá-lo. A tendência é ele fazer um feijão com arroz nesse início, né? E acho que tá certo. Arrumar uma defesa primeiro, tomar poucos gols e aí construindo o time a partir disso, pra depois o time ir ganhando confiança e conforme as coisas forem andando, ele ir incrementando o trabalho dele. Uma questão que acho que ainda não muda mesmo com a chegada do Dorival é a questão da briga do rebaixamento. São Paulo, o foco principal é esse, é não cair. O que vier em Copa é lucro. Terça-feira tem jogo contra o Ituano lá no Novelli Júnior. As chances são grandes de uma eliminação, porque o 0-0 no Morumbi lá, o Ituano vai tentar fazer alguma coisa. Acho que se conseguir a classificação, tem que... Como que é? Tem que glorificar de pé a igreja, a torcida do São Paulo. Porque eu não vou dizer que o Ituano é favorito, mas o São Paulo se complicou nesse confronto, né? E não me surpreenderia com uma possível eliminação. E já tem Sul-Americana também, então o foco tem que ser
no Campeonato Brasileiro. Do lado do Corinthians, eu acho que concordo com tudo que vocês falaram em relação ao ambiente. Eu não sei como é que vai ser essa questão do Roger Guedes. Quando eu vi, também lembrei e falei, bom, ele não tinha tretado com o Roger Guedes no Palmeiras, como é que vai ser essa chegada aí dele? Como é que o elenco vai receber? E como é que o elenco recebeu a demissão do Fernando Lázaro também, né? Vale destacar, como o Adiel colocou aí, a relação deles eram muito próximos, né? E é uma questão que pode pesar, até por isso o Duílio demorou para trocar o Fernando Lázaro, e por isso que ele manteve o Fernando Lázaro como técnico na virada do ano também, porque não queria se indispor com o elenco.